Oi, gente, eu sou o professor Nico, eu sou professor de tecnologia e de eletivas. Atualmente eu trabalho na João Evangelista Mariana da Costa Lobo e no Carlos José Ribeiro, ambos daqui em Atibaia. E o PCNP Henrique ele me chamou para falar um pouco como são as minhas abordagens nas turmas de tecnologia. Eu só não apertava pro 9º ano. E eu sei que os alunos eles têm nessa faixa etária uma necessidade de socializar entre eles e entre outras pessoas também. E muitas vezes essa socialização entre os amigos deles e o seu grupo social principal fica priorizada em relação a outros grupos, como professores, como família, como N outros. Quando eu peguei essa matéria de tecnologia, eu fiquei com medo de não saber como passar essas técnicas para alunos que estão numa fase que é tida como impossível. Eles não querem aprender nada, eles nunca querem saber de nada e estão sempre preocupados mais com o social e com quem eles são do que com aprender alguma coisa na escola. Aí eu parei para associar um pouquinho da apostila com o curso do Inova. E eu vi que eu poderia muito bem trabalhar a parte social da tecnologia com eles. Eu lembro que numa das primeiras aulas que eu dei para eles presenciais lá em fevereiro, cota, eu perguntei para eles a seguinte questão: por que o ser humano, apesar de estar tão conectado virtualmente, ele se sente tão solitário? Porque eu encontrei uma pesquisa falando que o ser humano está se sentindo cada vez mais sozinho, mesmo com tanta tecnologia. E eles pararam e olharam pra mim com uma senhora cara de interrogação, como quem diz, eu não sei do que você tá falando. E foi aí que eu percebi que eles não têm conhecimento da tecnologia, que é uma coisa que eles estão em contato diariamente, o tempo todo. E que eles gostam com uma veracidade, assim, eles se envolvem de tal forma com a tecnologia, mas eles não percebem com o que eles estão lidando. Um dos problemas que o Covid-19 trouxe, esse afastamento social, esse distanciamento, essa necessidade de praticar as atividades à distância, eu me vi numa saia justa. Como eu vou trabalhar a parte prática de tecnologia com os alunos, sendo que muitos não têm acesso à rede da forma que a gente gostaria. As escolas que eu trabalho, elas têm alunos de zona periférica. Eles não têm acesso contínuo à internet. Eles, às vezes, têm um celular só pra trabalhar em casa, tipo, e aí o pai, a mãe, os 3 irmãos, e esse aluno dividindo apenas um celular. Então, estudar com ele se torna uma coisa muito mais complicada. Aí eu criei um canalzinho no YouTube, que, além de tutoriais que eu passo para os professores, além de conteúdos para o cursinho, eu também passo pequenas coisas básicas para eles aprenderem. Como, por exemplo, eles não sabem criar um e-mail. E no mundo atual, se você não consegue criar um e-mail, você vai enviar suas coisas como? Foi uma das coisas que eu notei quando eu pedi para eles enviarem a primeira atividade do distanciamento por e-mail. 2 ou 3 me enviaram, o resto não sabia como fazer. E são os mesmos alunos que querem aprender programação, que querem aprender a parte mais difícil da tecnologia, querem aprender como fazer aplicativos, como lidar com criação de software, mexer com hardware, só que eles não sabem nem mandar um e-mail. E aí eu vejo as aulas do centro de mídias e são muito voltadas à lógica de programação. Aí eu parei pra pensar se é suficiente, porque eles não têm acesso. Como que eles vão trabalhar essas coisas? Se eles não conseguem ter acesso e aprender sobre o básico, como eles vão trabalhar o mais complicado? Como que eu vou ensinar programação para alunos que não sabem mandar um e-mail? Não sabem abrir um PDF no celular? Eu me vi numa saia justa. Então eu comecei a verificar os conteúdos das apostilas e adaptar eles à realidade, trazendo uma reflexão social sempre. A primeira atividade, eu pedi para eles pesquisarem um monte de termos e ícones que são usados na internet que eles não prestam atenção. Eu recebi que muitos não sabiam o que significava o arroba, mas é usado em e-mail, no Twitter, no Instagram. Mas quando eu recebi a atividade, isso estava escrito em vários. Eu não sei o que significa. Como eu vou ensinar programação, lógica de programação, software e hardware para alunos que não sabem o que significa um arroba? É complicado. Precisa de uma adaptação. Eles seriam um professor que se aproxima, que faz um canal para eles, para ensinar coisas para eles, que solta uma piada de vez em quando. Ter um professor que tem uma atitude diferenciada faz toda a diferença. Eu já tenho essa posição diferenciada porque eu sou um professor trans. Ainda tem as piadas com eles, tem as figurinhas que eu faço pra eles poderem zoar, tem um monte de coisa. Uma aula leve.
Isso ajuda muito. Porque aí eu percebi que eles aprendem mais, eles refletem mais sobre a própria tecnologia quando eles estão não naquele assunto tão sério. Quando eles têm uma leveza na hora de aprender. Desde que começou a corona, eles fazem atividades online semanal, quinzenal, depende de como tá a rotina. Atualmente eu tô pedindo pra eles mandarem pelo Google Forms. Pelo Google Forms eu tô conseguindo perceber que eles refletem um pouco mais, porque não é uma coisa que eles têm que pesquisar pra daí, fazer uma coisa no papel pra daí enviar. Não. No Google Forms eles já fazem, no próprio celular, no próprio computador, onde quer que eles possam ter esse acesso. É mais rápido e é mais prático. E eles conseguem refletir um pouco mais. Por exemplo, na semana de 22 a 26 de junho, foi trabalhado Digital Influencers. Que são aqueles influenciadores digitais que estão bombando na mídia, que tem milhares de seguidores no Instagram, que fazem propaganda de produtos, de itens, de estilos de vida e blá blá blá. E quando eu tava ensinando isso pra eles, eu pedi pra eles pesquisarem o que era, fazerem um resumo e pensar o tipo de talento que eles podem ter. E aí eu pude perceber que muitos alunos, eles não têm uma noção de qual é o próprio talento, do que eles são bons, do que eles podem apresentar para o mundo. Na outra semana eu pedi para eles pararem e pesquisarem sobre bullying, sobre ética, sobre sociedade, sobre cidadania, sobre ações boas e ruins em relação ao outro ser humano, para eu poder introduzir nessa semana cyberbullying, assédio virtual, porn revenge, tantas maneiras de prejudicar uma pessoa online para eles poderem se defender também. E eu sempre trago um exemplo que possa ter acontecido comigo ou com alguém próximo, porque eles precisam dessa coisa da realidade, essa conexão com alguém que eles conhecem, perto de alguém que eles conhecem, para poder associar com o mundo deles. Como que eles vão compreender a tecnologia sendo que eles não têm acesso a ela? Como eles vão participar ativamente da tecnologia e do mundo moderno se eles não têm acesso a ela? Foram perguntas que eu me fiz quando eu estava começando a dar aula de tecnologia. E essas perguntas têm me guiado até então. Então eu sempre deixo um espaço para eles poderem refletir sobre a própria vida. E eu sei que não é o ideal na disciplina de tecnologia, que o ideal seria eles estarem aprendendo programação e blá 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 e todos os mecanismos. Mas a gente pode incluir um pouco de sociedade, um pouco de apego, um pouco de empatia com os alunos. Por que não? Espero que tenha sido útil a minha participação. 2 beijos, um queijo, até a próxima.